Bom dia, pessoal. Bom dia para todo mundo. São 7 horas em ponto. Hoje é dia 3 de julho de 2025. Quero começar dando os parabéns para minha filha Isabela, que está fazendo aniversário hoje. Isabela, parabéns para você. E quero dar parabéns para você também, que está aqui conosco, acompanhando, né, a abertura do Desperta tão cedo, assim, numa quinta-feira gelada aqui no centro-sul do país. Temperatura de 11 graus com garoa aqui em São Paulo. Sabe aquele dia em que dá uma vontade louca de ficar na cama? Fala, nossa, hoje eu não vou trabalhar. Mas, enfim, a responsabilidade fala mais alto, a gente acaba vindo, mas a vontade ficou lá, debaixo do lençol e dos cobertores, né? 11 graus. E a temperatura aqui em São Paulo não vai subir muito ao longo do dia de hoje, não. Nós vamos ficar com uma máxima de 13 ou 14 graus, tá bom? Enquanto isso, no ambiente da política, a coisa continua quente, como se sabe, né? Ontem, mais uma vez, a ministra Marina Silva protagonizou um espetáculo, como vítima, aliás, né? Protagonizou como vítima, mais um espetáculo de selvageria no Congresso, quando voltou a ser atacada por impiedosos trogloditas parlamentares do agronegócio que não dão folga para a ministra do Meio Ambiente, né? Não só com fake news, mas principalmente com tratamento machista, um tratamento que jamais deveria ser dispensado para qualquer ser humano, mas que lá no Congresso a condição feminina acaba virando uma arma apontada contra a autoridade que vai lá depois. Se for mulher, está enrolada, está encrencada, porque os varões do Congresso, né, os machões empedernidos, não perdem uma chance de descontar o seu ódio pelas mulheres quando veem uma mulher na condição de depoente em uma das testemunhas lá. Mas ela, a ministra Marina Silva, de novo com galhardia, com coragem, com muita determinação, enfrentou esses trogloditas, como nós vamos ver daqui a pouco, né? Enquanto isso, lá fora, o assunto do dia é a tentativa de votar pela Câmara dos Estados Unidos o projeto de lei chamado Big Beautiful Bill, a grande e linda nota legal, o grande e lindo projeto de lei do Trump, que está enfrentando a resistência de alguns parlamentares do Partido Republicano. Mas ontem houve alguns avanços, o que significa que a condição necessária para garantir a aprovação está próxima de acontecer, né? E nós vamos ter também as notícias sobre o Fórum de Lisboa, o evento promovido pelo ministro Gilmar Mendes, que levou para Portugal uma boa parte das autoridades brasileiras. Estão lá Rodrigo Pacheco, Hugo Mota, Alexandre de Moraes e, enfim, basicamente toda a cúpula política brasileira está lá. Enquanto isso, Lula está na Argentina, onde foi ovacionado, e hoje deve visitar a ex-presidente Cristina Kirchner, que está cumprindo prisão domiciliar. Mas as escaramuças entre ele e o Milei vão fazer com que ambos não conversem durante a cúpula dos BRICS que está acontecendo lá na Argentina, tá? Então, esses são os assuntos do dia de hoje. E nós temos também algumas novidades no setor dos esportes, apesar da ausência de partidas. Deixa eu falar com o meu amigo Alex. Alex, bom dia. Tudo bem, Alex? Cadê você? Aparece aí. Bom dia, Panunzio. Bom dia, chat. Como vocês estão? Tudo bem? Hoje você está com uma luz de filme no ar, assim, tá bonito, hein, Alex? Sim, aos poucos estou contratando uma equipe aqui, Panunzio, e tá ficando algo profissional aqui, hein? Muito bom, estou gostando de ver. Alex, e aí, o que tivemos? Ontem foi um dia meio morno, né, em relação ao futebol, mas tivemos uma notícia triste aí da morte de um jogador de futebol, um jogador português que poderia estar na seleção de Portugal. Quem é e o que foi que aconteceu? Então, Panunzio, eu peguei algo de surpresa. Na hora que você me encaminhou, eu fiquei assustado, porque é um jogador que eu gosto muito do Liverpool e ele era um jogador muito eficiente no Liverpool. Ele era atacante, ele se chama Diogo Jota e tinha 28 anos. E infelizmente ele faleceu na madrugada dessa quinta-feira, num acidente na Zamora, na Espanha. As notícias que chegam para nós é que a Lamborghini tinha estourado o pneu e tenha se chocado no local. Lembrando que estava ele e o irmão dele, que é o André Silva, que joga pelo Penafiel, e ele faleceu. E Panunzio, tem uma curiosidade, que ele se casou no dia 22 de junho e deixa a esposa com 3 filhos, um de 4 anos, outro de 2 e o outro um bebê de 7 meses. Então, ele é um jogador muito importante, tanto que ele conquistou, Panunzio, no último mês a Nations League por Portugal e conquistou esse título, e infelizmente veio falecer hoje por conta dessa tragédia de carro. Lembrando que ele estava a caminho, Panunzio, para a Inglaterra, onde ele ia se apresentar para o Liverpool para começar a nova temporada. Pois é, foi fazer uma viagem de carro junto com o irmão, né? O carro parece que foi desgovernado na estrada, bateu, saiu da pista e pegou fogo, né?
E Sim. foi uma morte horrível. Agora, não temos notícias sobre o irmão dele, sobre o estado de saúde do irmão dele. Ninguém sabe o que aconteceu ainda. Estou tentando ver aqui nas agências estrangeiras, mas não tem informação ainda, né? Sim. O Alex, o que houve ontem na Copa Mundial de Clubes? Então, ontem, Panoso, foi um dia meio atípico, como teve a última classificatória para as quartas de final. Ontem foi um dia morno, não teve nada, e hoje também não vai ter. Amanhã vai ter 2 jogos, que vai ser Fluminense e Al Hilal, às 4 horas da tarde, e à noite teremos Chelsea e Palmeiras. Já no sábado teremos Borussia Dortmund e Real Madrid, e também PSG e Bayern de Munique, Panoso. Tá, o Real Madrid também se garantiu, né? Sim, o Real Madrid se garantiu após vencer por 1-0 o gol do Gonçalo, que é uma cria da base do Real Madrid, e vai ser um parelho para disputar com o Endrick, a titularidade, também alguns jogos pelo banco também, para não dizer. Muito bom. Venceu o Juventus, né? 1-0, foi o partido lá em Miami. Então Isso. tá bom, então temos pouca coisa hoje, por enquanto é só isso mesmo, né, Alex? Isso, perfeitamente, Panuso. Qualquer coisa, estou aqui. Maravilha, beleza. Um abraço para você. Obrigado, viu, Alex, pelas Abraço, informações. Tchau. Vamos dar a sequência aqui ao nosso programa, gente, falando sobre a meteorologia. Já falei que começou o dia que você que está longe daqui de São Paulo, que mora mais ao norte, não imagina a friaca que está aqui, tá? Ontem foi um dia gelado, as temperaturas subiram muito pouco e hoje vai se repetir esse mesmo quadro. A temperatura agora há pouco, quando eu vim aqui para o trabalho, 1 hora atrás, estava em 11 graus, alguns lugares 10 graus, portanto muito frio. E com garoa ainda, que aumenta a sensação de frio. E hoje vai ser outro dia, sim, com uma variação térmica muito pequena. A temperatura deve ir até 13, 14 graus em São Paulo e não vai passar disso. E a mesma coisa vale para tudo que está daqui para baixo, no mapa do Brasil, né? Daqui em direção ao sul. Vou mostrar aqui para vocês o mapa do INMET mais ampliado aqui na tela. De novo, aqui entre o Paraná e o Rio Grande do Sul, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 alertas de frio, né, de queda de temperatura, alertas de geada e queda severa da temperatura de mais de 5 graus, de acordo com a média, né, e o dia vai permanecer assim muito frio por causa da passagem dessa não é uma frente não, é uma massa de ar polar que está congelando o sul do país, mas finalmente, eu não sei o que você pensa do frio, do calor, tem gente que não gosta do frio, eu gosto muito porque o frio você bota uma blusinha, está protegido, né? E o calor não, o calor te pega de qualquer jeito, se você não tiver um lugar com ar-condicionado, você vai ficar passando mal, então eu prefiro o frio, mas o frio está grande, e olha, tem uma coisa, quem viaja pelo mundo sabe muito bem, quando a gente vai a algum país por aí no inverno, a gente passa frio nos lugares onde faz calor. Por quê? Porque são lugares que não estão preparados para enfrentar o frio. Quando você vai a um país lá no norte da Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, todo lugar tem calefação. Então a gente quase não passa frio. Aqui no Brasil não, como o calor é muito grande, as pessoas têm ar-condicionado que não esquenta o ambiente, né? Então aí a gente sente frio em tudo quanto é lugar, você está sempre agasalhado. Mas o bom do frio é isso, a gente bota a blusinha, acabou, tá tudo bem, o fio fica do lado de fora da roupa. No calor não, ela invade a gente por dentro, né? E por isso eu prefiro o frio ao calor, ainda que seja um frio prolongado como esse que a gente está vivendo nesse inverno. Mas não te vem à cabeça uma sensação boa de que o mundo não acabou? Porque aquele calorão do ano passado, aquela coisa horrorosa, mais de 40 graus, né? São Paulo aqui chegando a quase 40, Rio de Janeiro ultrapassando, sensação térmica de 60 graus, isso é inumano, para não dizer que é desumano. Bom, vamos lá para as previsões, vamos ver o que está acontecendo aqui no sul. Olha, previsão de geada, que deve ter acontecido essa madrugada aqui na fronteira sul, próxima região de Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul. Onda de frio no interior do Rio Grande do Sul, região de Erechim, mais ao norte, né? Alerta de geada nas serras gaúcha e catarinense, também geada aqui, olha, no extremo norte do Mato Grosso e, olha, até aqui na divisa do Paraná com São Paulo, nós temos aqui um alerta de onda de frio, né? Já no litoral, na cidade de São Paulo, o alerta é de acumulado de chuva e isso permanece até a chegada do litoral do Rio de Janeiro. Portanto, chuva e frio, chuva atípica e frio típico do inverno, né? Para embalar aqui o nosso dia, nossa quinta-feira. Lá no litoral do Nordeste, nós temos também um alerta de acumulado de chuva
Isso vale para os litorais, para o litoral de Pernambuco, da Paraíba e também do Rio Grande do Norte. E no nortão do país, lá próximo de Roraima, indo até a Cabeça do Cachorro, esse outro alerta aqui de chuvas intensas, uma região que depende, sim, na calha norte do Amazonas, de muita água e a população de lá está acostumada a conviver com esse aguaceiro, né? Vamos ver aqui as temperaturas nessa região mais fria do país. Região que aparece aqui no mapa do INMET, assinalada com essa mancha cinza aqui e com essa cor branca no mapa. Lá em Porto Alegre, friaca intensa, 5 graus de mínima, hoje a temperatura não passa de 15 graus. Em Florianópolis, 8 de mínima, Florianópolis está esfriando agora mais do que passou frio nessa série, né, interminável de ondas de frio que assolaram a região sul, mas a temperatura hoje lá vai de 8 a 15 e só. Em Curitiba vai de 8 a 13 graus, pessoal usando blusa enfim, bastante agasalho o dia inteiro. Aqui em São Paulo a temperatura, como eu falei, estava em 11, agora há pouco vai chegar no máximo a 14 graus. E no Rio de Janeiro vai de 17 a 20, o que para os cariocas é bastante frio, né? Já em Vitória a coisa começa a aumentar, um dia ameno, temperaturas amenas, mínima de 20 graus, máxima de 24. Em Belo Horizonte, 13 graus de mínima, 23 de máxima. Em Campo Grande, 26 de máxima com 10 de mínima, tá frio lá. Em Mato Grosso, 15 graus, caramba, 15 graus, vai morrer gente lá em Cuiabá, hein? E máxima de 23. Olha, para os padrões locais, isso aqui é um inverno rigoroso, tá? Então, os matogrossenses aí se preparem, o pessoal lá não tem nem agasalho para enfrentar esse frio, tá? Vamos ver aqui só Brasília e Goiânia. Goiânia de 14 a 30, né? Goiânia quente pra caramba. E Brasília de 12 a 24 graus Celsius. O que explica essa diferença de temperatura tão grande assim entre Goiânia, tão pertinho de Brasília, menos de 200 quilômetros, né? Temperatura máxima de 30 e lá em Brasília temperatura máxima de 24, 6 graus de diferença. Por quê? Por causa da altitude. Goiânia está a 400 graus, fica dentro de uma furna. E Brasília está a 400 metros de altitude. E Brasília está a 1.000 metros de altitude, então essa diferença determina um microclima muito mais agradável num lugar do que no outro, tá bom? Bom, pessoal, vamos ver agora o nosso noticiário, começando pelo site do ICL. Está aqui na tela de vocês, olha, o iclnoticias.com.br escalou aqui como o assunto mais importante do dia, novamente, as agressões sofridas pela Marina Silva, né? A manchete está aí para você. Marina Silva ofendida na Câmara mais uma vez, em meio a falas machistas e a desinformação. E o principal ofensor foi o mesmo que afirmou numa participação anterior que ela estava sendo adestrada. Só que agora a acusação foi outra. Foi uma acusação extremamente machista, né? Vamos ver o que foi que aconteceu e depois eu vou mostrar aqui algumas falas, né, do que aconteceu lá. Vou ler para vocês aqui a matéria da Folha Press, que está reproduzida aqui no nosso site, que diz o seguinte: a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, foi novamente ofendida por parlamentares ao participar da sabatina na Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados, um mês depois de ter sofrido ataques numa participação anterior em uma outra comissão da Casa. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Da mentira, porque o desmatamento em 2024 teve uma queda de quase 46% em relação a 2022, disse a ministra ao se defender de dados que davam conta do aumento do desmatamento no atual governo, que eram mentirosos, né? Então ela usou esse argumento, usou a frase que tem sido o bordão do Bolsonaro para dizer que a verdade, na verdade, privilegia a posição do governo, né? E aí um deputado troglodita chamado Evair Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo, né, que chegou lá para ser um dos agressores da ministra, chegou lá para provocar. Ele foi um dos que mais atacaram a Marina, alegando que ela é repetitiva, e aí tentou uma coisa abominável, que foi uma tentativa sacana, né, de associar Marina a grupos terroristas, tá? Grupos, por exemplo, como o Hamas. Diz que ela parece uma personagem de teatro da defesa ambiental brasileira. Voltou a falar em adestramento político ao comentar a postura da ministra. Como eu disse, esse deputado troglodita foi o mesmo que lá para trás já havia dito que a Marina estaria sendo adestrada politicamente.
e aí ele voltou a repetir a ofensa nessa sessão dessa quarta. O que disse a Marina para se defender? Eu estou em paz porque tem uma palavra que eu repito sempre, que aprendi com o apóstolo Paulo, que diz o seguinte: é preferível sofrer a injustiça do que praticar a injustiça. E eu prefiro sofrer do que praticá-la, porque quando você pratica uma injustiça, pode ter certeza que um dia a reparação virá. Agora, francamente, eu acho um absurdo, de repente, para um ministro de Estado depor na Câmara de São Paulo, ficar esse lenga-lenga religioso, sabe? Essa discussão era para ser feita num templo, né? Enfim, era para ser feita lá, nos encontros de casais da igreja, era para ser feita nos cultos da igreja protestante, não no Congresso Nacional. A Bíblia não vale nada no Congresso, a Bíblia não ilumina a legislação brasileira. A Bíblia é o livro dos cristãos, não é o livro do país. O livro do país chama Constituição e o Código de Leis infraconstitucionais, né? E aí as pessoas ficam discutindo com essas metáforas religiosas, uma coisa extremamente inadequada. Vocês já pensaram se fosse o contrário? Se durante os cultos e as missas a gente começasse a discutir posições que são posições eminentemente religiosas por assuntos seculares, como, por exemplo, a política. Vamos discutir se Jesus era de esquerda ou se era de direita durante um culto evangélico. O que vocês acham? Pois essa inadequação é a mesma no outro campo. Quando você transporta valores religiosos para um ambiente que é o da política, aí a discussão fica completamente distorcida. E acontece isso que acontece, né? Mas, enfim, diante de uma bancada carola, né, e reacionária, e que usa essa carolice como argumento da sua ação política, então talvez não haja outro caminho para contestar os argumentos e as mentiras, além de lançar mão de metáforas religiosas. Mas eu continuo achando que isso aí é extremamente lamentável, tá? Quem é o deputado Evair Melo? Que você nunca ouviu falar nele, tem certeza, porque não tem importância nenhuma, a não ser quando lacra, né, e quando coloca a sua falta de educação e o seu machismo a serviço da causa que ele representa, essa causa da extrema-direita. Bom, ele disse que a Marina foi contra a modernização dos defensivos agrícolas quando a pauta foi proposta pelo governo Bolsonaro e agora estaria defendendo essa tese. Ele disse o seguinte: a senhora tem dificuldades com o agronegócio, porque a senhora nunca trabalhou. Olha isso, nunca produziu, não sabe o que é prosperidade construída pelo trabalho. Chamou a Marina de vagabunda, na verdade é isso que ele quer dizer, né? Todo mundo sabe, o mundo sabe que a senhora tem um discurso alinhado com essas ONGs internacionais. Parlamentares governistas saíram em defesa de Marina, cobrando respeito nas falas dos demais deputados durante o depoimento da ministra de Estado. Na comissão, a Marina lembrou das defesas por parte do presidente Lula durante um evento público na terça no Palácio do Planalto. Lula afirmou que muitas pessoas já foram induzidas de forma injusta a não gostar da ministra por causa das proibições que, porventura, a pasta precisa fazer em determinadas ações que dizem respeito ao meio ambiente. Ao falar da preservação da vida animal e cobranças feitas à atual gestão, o que a ministra disse? Ela afirmou que a equipe de Lula precisou consertar o avião andando, diante do estado deplorável em que se encontrava o Ministério depois desse furacão chamado governo Bolsonaro. O que ela disse? De novo aqui a catilinária, de novo a lenga-lenga, ainda que na boca da Marina e ainda que para se defender, inadequado num ambiente em que não é um ambiente religioso, é um ambiente secular, né? É um ambiente em que imperam a Constituição e a lei, não a Bíblia e as cartas dos evangelistas. Aprendi isso no Levítico da Bíblia, disse a ministra. Ela falou o seguinte: olha, quando você achar uma ave no ninho, não tire a ave, deixe-a com os seus pitainhos. E isso é para que vocês saibam que vocês, seres humanos, não passam de animais, declarou a ministra. Alguns animais ferozes, né, e selvagens. Vamos mostrar o que foi que esse deputado troglodita falou? Eu tenho aqui o vídeo. O nome dele, então, é Evair Melo, do PP, tá? Essa coisa esquisita. Roda aí para nós, Alex. Esse modo operante da ministra não é algo isolado, isso não é dela, isso não é de um pequeno grupo, isso é uma conspiração global. Esse modo da ministra, a estratégia dela, é a mesma que as Farc colombianas usam, é a mesma que o movimento revolucionário da América Central usa, é a mesma tática, a mesma estrutura que o Hamas e o Hezbollah usam, é a mesma tática, porque... Para o tempo.
Porque Bom, antes de continuar, eu quero dar bom dia aqui para o pessoal que está nos acompanhando pela Rádio Cultural lá de Torres, né? Que além do município de Torres, também irradia seus sinais para o estado de Santa Catarina. Então, os gaúchos catarinenses, olha, me solidarizo com vocês, porque deve estar um dia gelado por aí, né? Ponham blusa. Se você não saiu de casa ainda, aquele casacão que estava lá com cheiro de naftalina no armário, pode colocar, porque vai fazer bom proveito dele hoje. Agora vamos voltar. Você ouviu aí o sujeito, esse deputado, Evair Melo, dizendo que a ministra Marina usa táticas do Hamas e do Hezbollah. Agora eu pergunto para você, de onde esse sujeito tirou isso? O que embasa uma afirmação tão disparatada e despropositada quanto ela? Vou pedir aqui para o Alex e o Sato repetirem para mim o vídeo, que eu quero que vocês observem a lapela do deputado. Vocês vão ver, bota aí a imagem para correr, por favor. Vocês vão ver... esse modo operante da ministra não é algo isolado, por favor. Isso não é dela. Vocês estão vendo ali na lapela dele, tira a tarja também para a gente ver melhor, por favor, Sato. Olha, na lapela dele tem duas bolinhas aparecendo ali, olha, do lado direito do vídeo, lado esquerdo dele, você vai ver quando a imagem voltar. A de cima é o broche da Câmara dos Deputados. Embaixo dele é um microfone. Ele está gravando isso aí, sabe por quê? Porque o cara quer dizer que é corajoso. Ele está lacrando, isso é para a internet, essa é uma agressão gratuita para ele falar para os eleitores, dizer que ele é um machão, que ele tem coragem, né, de se colocar diante de uma mulher com argumentos pífios assim que o eleitorado dele deve adorar, tá? Então é para isso que serve esse tipo de espetáculo patrocinado por esses trogloditas parlamentares. O que esse cara está fazendo aí é apenas destratar a ministra para lacrar nas suas redes sociais. Olha lá o microfoninho na lapela dele, tá vendo só? É para isso que serve, tá? Mas a Marina, pode parar a cena? Obrigado. A Marina reagiu com a dignidade de sempre. Ela né, a aparência dela é de fragilidade, mas o comportamento dela é de um gigante. E ela topa esses debates numa boa. Aliás, ela já sabia o que iria acontecer lá. Ela que como guarda pessoal, levou apenas o seu secretário executivo, o João Capobianco, né? Que com certeza, mais uma vez, saiu de lá com enjoo de estômago por causa do mau comportamento desses trogloditas parlamentares. Mas vamos ver qual foi a reação da Marina. Nós temos aqui o vídeo também, em que mostra ela botando ordem na casa, né? E fazendo lá a sua própria defesa, enfrentando os machistas com a mesma tenacidade de sempre. Roda para nós, Alex, por favor. Vamos aos autos! Eu convido... Olha, isso é uma forma ofensiva de se dirigir a uma mulher. Quando um homem ergue a voz... Quando um homem ergue a voz... Quando um homem ergue a voz, ele está sendo incisivo, como foram incisivos vossas excelências. Não é show. Gente, vamos respeitar a palavra da ministra defesa aqui, da por favor. dignidade. Quando vocês levantam a voz, vocês dizem que estão sendo incisivos, que estão sendo contundentes. Quando uma mulher fala Ministra, com só um firmeza... pouquinho. Deputadas, por favor. A ministra está falando, as duas, por favor. Vamos respeitar a fala da ministra. Por favor. Eu estou pedindo respeito de ambas as partes. Pelo menos o presidente dessa comissão não fez o que fez o Marcos Rogério, aquele senador pré-histórico, ancestral, que disse que a ministra deveria se manter no seu lugar. Mantenha-se no seu lugar. Né? Aquilo foi um absurdo. Mas o que aconteceu ontem não foi menos grave. Não foi menos grave. E as reações dos colegas de Marina foram reações também bastante enfáticas, né? Dos que aprovam, dos parlamentares da bancada governista, que têm a coragem de sair em defesa de uma mulher que está enfrentando uma situação tão desagradável como essa, né? Vou colocar aqui uma das reações, houve várias, mas eu quero colocar para vocês a do pastor Henrique. Vamos ver o que o pastor Henrique disse sobre esse episódio lamentável protagonizado pelos colegas da ministra. Então, ou nós estamos diante da ignorância ou da maldade. E a extrema-direita consegue erguer um altar para ambos.
porque eu quero chamar a atenção para isso, Ivan, Chico, companheiros e companheiras. Não é só a ignorância em si, é a glorificação dela. E não é só a maldade em si, é o prazer na maldade. Porque qualquer pessoa, com o mínimo de sensatez, sabe que o debate aqui não foi em torno de dados, fontes e ideias. Poderia haver divergência? Poderia. Pode ser uma outra visão ambiental, econômica, de tamanho do Estado, de formas de fiscalização? Poderia. E esses questionamentos poderiam ser feitos à ministra, concordando, discordando, confrontando? Também poderia. Foi isso que aconteceu? Não. Vão para narrativas, com todo respeito. O debate contra a extrema-direita é um debate ético, civilizatório. Não é só ideológico, programático e de argumentação, Chico. Tem uma maldade institucionalizada, é o prazer em ser mal, em oprimir, achincalhar, personalizar, lacrar. Eles descobriram que o ódio dá like, compartilhamento, dinheiro e voto. Quanto mais caótico o mundo, melhor para a extrema-direita. Porque ela se alimenta do caos para produzir o caos. Isso aqui poderia ser um exemplo de democracia, de visões diferentes de economia, de Estado, de desenvolvimento, de proteção ambiental, divergência, conflitividade, interesses distintos, mas não é disso que se trata. É rebaixamento ético ou intelectual. E quanto mais caótico e beligerante, mais esse modo político se alimenta, cresce. É a barbárie contra a civilização. E na civilização, eu insisto, cabe diversidade de pensamento e conflitos. Exatamente. Essa é a questão. É uma disputa civilizatória. E aí eu quero perguntar para vocês, porque é o seguinte, eu sou jornalista há muito tempo, eu sou jornalista há quase 45 anos, durante mais de 20 cobri as atividades políticas lá em Brasília, acompanhei desde a Constituinte para cá, acompanhei praticamente todos os períodos, e havia lá para trás uma direita que era uma direita que sabia comer de garfo e faca, tá? Eu estou falando aqui de Tancredo Neves, Jarbas Passarinho, né, que assinou com tanto denodo o AI-5 e depois fez uma autocrítica vigorosa, né, ao longo da vida. Tancredo Neves, onde é que está esse pessoal? Eles eram de direita, mas era uma direita com a qual se podia conversar. Pergunto para você, o que foi que aconteceu com essa direita que sabia comer de garfo e faca? Ela foi simplesmente abduzida pelo bolsonarismo e pelos seus maus bofes? Ela desapareceu? O que foi que aconteceu? Porque hoje ser de direita significa ser canalha ao extremo, significa ser cruel, significa ser impiedoso. E como é que essa gente consegue, diante de tanta maldade assim, né, se colocar com a perspectiva de utilidade para a sociedade? Que tipo de utilidade tem um deputado como esse troglodita aí que afrontou de novo a ministra Marina Silva? Né? Então, lá para trás, o máximo que se tinha de incivilidade era um Robertão Cardoso Alves, aquele homem que cunhou uma expressão que hoje é digna de riso, né? É dando que se recebe. Zé Lourenço, que era o cara do PFL durante a Constituinte, que era um sujeito, um português marrudo assim, mas muito diferente desses caras da extrema-direita de hoje, porque ali havia um embate político, havia as escaramuças, mas havia gentileza, né? E o Stephen Levitsky, em Como as Democracias Morrem, coloca para a gente com toda clareza, para que a democracia sobreviva é preciso, principalmente, gentileza, né? Porque há certas regras do jogo político que são regras que não estão escritas. Regras que dizem, por exemplo, quer ver só, ele compara, o Levitsky, a seara da política com um campeonato de basquete que acontece nas esquinas, né, dos bairros americanos. Ele fala o seguinte, olha, todo mundo conhece as regras do basquete, mas algumas regras não são escritas em nenhum código. Por exemplo, os adversários sabem que pode haver um empurrão, que pode haver um carrinho, que pode haver uma canelada. Mas mais do que isso não pode, você não pode quebrar a perna do adversário. Por quê? Se um time começa a quebrar a perna de todos os adversários, na semana que vem o time que está quebrado não volta para jogar, e aí não tem o jogo, né? A política precisa da divergência de posições. Ela é boa, porque ela molda um pensamento que acaba sendo o pensamento comum, uma zona de interseção da opinião pública brasileira. Mas onde é que está essa zona de interseção? É tudo conflito, já não existe mais, são dois círculos ou duas bolhas completamente separadas, sem nenhuma área de contato. É o que está acontecendo. A gentileza morreu e a sua ausência vai ajudando a matar a democracia, porque tudo que se vê hoje
É isso aí que a gente constatou nesse episódio. É o ódio falando mais alto, são as bravatas, né? O recurso a argumentos absolutamente condenáveis, como, por exemplo, os argumentos do machismo. E vocês vão ver a diferença entre o tratamento dispensado a Marina Silva e ao que será dispensado, por exemplo, ao ministro Rui Costa. Estou aqui na minha tela com uma notícia que eu vou pedir para os meninos colocarem no ar. Olha só, a informação que está no jornal Valor Econômico dá conta de que o Senado agora quer convocar o Rui Costa, né? Rui Costa. Quem é o Rui Costa? O Rui Costa você conhece, é esse ministro aqui do governo Lula. Gente, o Rui Costa, ministro da Casa Civil, ele é simplesmente odiado no Congresso Nacional. Vamos ver se esses caras terão a coragem de tratar o Rui Costa como trataram a Marina Silva. Ainda que o objetivo da convocação seja o mesmo, de achincalhar o ministro, de criar constrangimento para ele. Mas vocês querem apostar que nenhum argumento machista será usado nas escaramuças aí que essa direita vai provocar, porque eles são covardes. Eles usam os pontos de vulnerabilidade. Então, se o cara é homem, tudo bem, vai ter um embate político ali. Mas com mulheres, não. Elas são feridas na sua essência. Elas são tratadas como são porque elas pertencem ao gênero feminino, né? E aí o machismo é uma arma a ser apontada contra elas. Vou ler aqui para vocês. O deputado Felipe Barros, do PL do Paraná, presidente da Comissão Mista de Controle de Atividades de Inteligência, que se chama, tem o acrônimo aqui de SECAI, afirmou nesta quarta-feira que o colegiado está avaliando convocar o ministro da Casa Civil, Rui Costa, para ouvi-lo sobre os casos da ABIN paralela e da suposta espionagem ao Paraguai. A Agência Brasileira de Inteligência é subordinada à Casa Civil, comandada por Costa. E nesta quarta, ontem, o colegiado ouviu o diretor-geral da ABIN, Luiz Fernando Correia, que foi indiciado pela Polícia Federal. Por quê? Porque supostamente atuou para obstruir as investigações sobre essa ABIN paralela. Segundo as investigações, durante o governo Bolsonaro, a estrutura da agência foi usada para espionar autoridades, jornalistas e até advogados. Barros disse que ele respondeu a todos os questionamentos dos parlamentares e afirmou o seguinte, aspas, o diretor respondeu a todos os questionamentos. O que eu posso dizer para vocês, a reunião é secreta, mas eu posso dizer para vocês é que todos os deputados e senadores que estavam presentes se sentiram muito satisfeitos com as respostas, declarou Barros. Não fugiu de nenhum questionamento, respondeu a todos os questionamentos. É isso, gente. Então vamos aguardar aqui para a gente ver, né? O Luiz Fernando Correia não foi tratado, obviamente, com machismo. Por quê? Porque ele é homem, né? E os machões da Assembleia acham que quando estão entre os iguais, não há ofensa de gênero possível, né? E não há mesmo. Quero ver um dia alguém questionar, né, outro homem como esses trogloditas parlamentares questionam as mulheres, tá bom? Por falar em machismo, temos aqui uma notícia, enfim, talvez seja machismo institucional, não sei se é ou se não é, mas olha só, há uma encrenca na internet aí, a ministra Gleisi Hoffmann foi atacada por um perfil anônimo no Instagram e a Meta foi avisada judicialmente que deveria remover esse post, né? É um post muito ofensivo. A Justiça acolheu o pedido da Gleisi 10 dias atrás. Até hoje, a Meta não providenciou ainda a retirada do material ofensivo. Por isso, essa manchete aqui no site do UOL, Meta mantém post contra a Gleisi no ar, mesmo após a Justiça mandar derrubar. Leio aqui para você. Uma publicação que acusa a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, de envolvimento nas fraudes do INSS, ela não tem nada a ver com isso, nada. Continuava ativa no Instagram, mesmo após uma decisão judicial que considerou o post calunioso e determinou a sua retirada imediata da plataforma. Uma liminar foi concedida dia 19 de junho. Hoje é dia 3 de julho, já estamos há quase 15 dias, 2 semanas já. Essa liminar atendeu ao pedido da Gleisi, que afirma ter sido vítima de ataques à honra e à reputação. A decisão da Justiça do Distrito Federal determinou que a Meta, empresa controladora do Instagram, forneça os dados cadastrais da conta @lobodoido5. @lobodoido5. Depois você pode ver esse perfil. É um perfil só de aleivosias, né, e sacanagens contra o campo progressista, para que essa pessoa seja citada formalmente do processo e possa responder pelas bobagens que está falando. Mais de 10 dias após a concessão da liminar, o conteúdo segue disponível no Instagram. Em resposta ao questionamento do UOL, a Meta disse, sabe o quê?
não vou me pronunciar sobre o caso, tá? E o post continua no ar. A ministra sustenta que o conteúdo não tem nenhum respaldo em fatos e configura crime contra a sua honra. O post alvo da ação judicial afirma, sem apresentar provas, que Gleisi teria recebido dinheiro desviado do INSS, além de chamá-la diretamente de bandida. Contra a Gleisi, aliás, os insultos machistas são uma constante, né? É bom lembrar aqui que esses caras insistem em chamá-la de amante o tempo todo, né? O tempo todo que se referem a ela. Bem, aqui prossegue a informação, dando conta de que o processo segue em curso na Justiça do Distrito Federal. A ação movida pela Gleisi pede uma indenização por danos morais no valor de 20 mil, além da exclusão definitiva de conteúdo e responsabilização do autor por calúnia e difamação. Mas a Meta está simplesmente dificultando isso tudo. E vamos continuar falando aqui sobre os absurdos, né, que essa extrema-direita brasileira produz. Gente, olha, acho que todo mundo, quando está no ensino médio, lê livros do Jorge Amado, simplesmente porque ele é um dos maiores autores da língua portuguesa em todos os tempos, e ele é essencial, fundamental para a nossa cultura, para a nossa língua, para a nossa literatura. Ele é reverenciado no mundo todo, né? Não há dúvida sobre a utilidade e sobre o brilho da obra de Jorge Amado, a não ser num grotão em Santa Catarina, né? Olha aqui, olha, Jorge Amado proibidão. Isso aqui é um protesto num sebo, tá? Olha, dizendo que temos Jorge Amado proibidão. Por que temos Jorge Amado proibidão? Vou voltar aqui a uma reportagem de ontem, para a gente entender esse assunto. Depois eu volto de novo aqui para o assunto do dia de hoje, tá? Tá aí na tela para você. Uma vereadora bolsonarista está tentando proibir Capitães de Areia do Jorge Amado das escolas de Santa Catarina, né? A parlamentar diz que essa obra é inadequada para alunos com idades entre 12 e 13. Agora pergunto, o TikTok tudo bem, né? O TikTok pode, com todas as sacanagens que estão ali. O X, que é pornografia política, pode, né? Essas redes de submundo da internet aqui, Deep Web, essa coisa toda, que os meninos de 13 anos acessam facilmente, filhos, inclusive, de famílias que fazem o monitoramento da internet, acessam esses conteúdos aí. Isso não tem problema. A vereadora lá não tem problema. Os ambientes onde os companheiros dela postam as aleivosias e as mentiras todas, não tem problema. Mas o Jorge Amado não pode, sabe? O Jorge Amado não pode, comunista, essa literatura é uma literatura que vai perverter as criancinhas e tudo mais. Pergunto aqui, será que essa senhora já leu alguma vez Jorge Amado? Será que ela leu Capitães de Areia? Não sei. Vamos lá, para a notícia aqui. Vereadora bolsonarista Jéssica Lemoni, do PL, município de Itapoá, em Santa Catarina, pediu oficialmente a retirada de Capitães de Areia de Jorge Amado do acervo das escolas públicas da cidade. A solicitação foi feita durante uma sessão na Câmara dos Vereadores do município. A parlamentar diz que a obra é inadequada para alunos com idade entre 12 e 13 anos. Em discurso na Câmara, ela declarou que o conteúdo do livro seria impróprio para o público infanto-juvenil. Afirmou que o romance publicado em 1937, quer dizer, há quase um século, né, promove a marginalização infantil e contém trechos que, segundo ela, abordam temas pesados como violência e criminalidade. Aí o Bolsonaro, fazendo uma criança fazer posição de atirador, né, não é pornografia, não é pornográfico. O Bolsonaro pode, agora o Jorge Amado não pode falar de arma nos livros dele, né? Então, abordar criminalidade e violência só mesmo pela extrema-direita. Escritor, literato, não pode, tá? Ela atacou ainda a figura do Jorge Amado, que classificou como, aqui ó, escritor comunista, sugerindo que a sua inclusão nas escolas estaria ligada a uma tentativa de infiltração da esquerda por meio de um conteúdo literário. Jéssica Lemoni, sei lá como é que é o nome dessa senhora, não apresentou documentos técnicos nem pareceres pedagógicos para embasar o seu pedido. E aqui a matéria no site do CL explica, né, que o Jorge Amado, e especialmente Capitães de Areia, é um dos livros mais conhecidos dele, obra que retrata o cotidiano de meninos abandonados na rua de Salvador, abordando temas como pobreza, violência, abandono e desigualdade social. Por sua relevância, é frequentemente adotado em vestibulares em programas de literatura de redes de ensino em todo o país. Até o momento, a Secretaria de Educação de Itapoá ainda não se pronunciou oficialmente sobre esse pedido feito por esta anta dessa vereadora. Também não há registro de que a Câmara Municipal tenha deliberado ou votado pela retirada do livro nas escolas. Mas só o pedido dela já constitui uma afronta, né, ao patrimônio intelectual brasileiro. E agora eu volto aqui para esse protesto aqui do sebo,
agora que você entendeu a encrenca toda, por que dessa placa aqui, temos Jorge Amado proibidão. 5 anos após ter colocado um quadro com os dizeres temos Machado de Assis proibidão, um protesto contra a Secretaria de Educação de Rondônia, que tentou censurar os livros do Bruxo, do Cosme Velho, Ivan Costa, dono do sebo Belle Époque, se vê mais uma vez obrigado a pendurar um cartaz semelhante, desta vez com destaques para outro medalhão da literatura brasileira, no caso, o Jorge Amado. O quadro negro estampado com a frase temos Jorge Amado proibidão, escrita a giz, enfeita a entrada da loja de livros usados, localizada no bairro do Meier, na zona norte do Rio de Janeiro. A tela desta vez é em resposta a essa tentativa que a gente viu da vereadora bolsonarista, esta anta bolsonarista chamada Jéssica Lemoni, do PL de Itapoá, de proibir Capitães de Areia de Jorge Amado dos acervos das escolas públicas. O que essa gente quer que as crianças leiam? Me fala. Qual é o intelectual de direita que produz obra de literatura infantil? Me fala. A não ser, querem substituir por quê? Por noticiários da revista Oeste? Será que é isso? A doutrinação tem que começar pelo... Mas cadê as obras da direita? Que obras humanas, que têm um conteúdo humano? Não há, não existem. Tá? E nós temos na direita Ezra Pound, Gabriele D'Annunzio, temos aí, né, grandes escritores e poetas que foram de direita, produziram obras muito assim, apreciáveis, né, do ponto de vista artístico e humanitário também. Mas essas antas brasileiras insistem em ir pelo rótulo. Eu tenho certeza que essa vereadora Jéssica, não sei que das quantas, Lemoni, jamais leu um título de Jorge Amado. Se tivesse lido, não teria feito o que fez lá na Câmara dos Deputados, tá bom? E muito bom esse protesto desse dono de sebo, que colocou lá o cartaz temos Jorge Amado proibidão. E se você não leu o Capitães de Areia, eu recomendo, leia, você vai adorar, tá bom? Vamos andar com o noticiário, que são 7h42. Olha só, nós temos uma grande empresa brasileira, né, que está sendo colocada no rol dos incentivadores do genocídio praticado pelo Estado de Israel, da matança indiscriminada do governo fascista de Israel. Petrobras, nada mais, nada menos que a maior empresa brasileira. Petrobras é citada em relatório da ONU como uma das financiadoras do genocídio palestino. O documento lista as empresas que financiam o regime sionista e lucram com o massacre dos territórios palestinos ocupados, é o que nos conta aqui o Brasil de Fato. A reportagem nos diz o seguinte: a Petrobras é uma das empresas mencionadas em um relatório produzido pela relatora especial da ONU sobre a situação dos direitos humanos nos territórios palestinos ocupados desde 1967. Essa relatora se chama Francesca Albanese. O documento, que foi divulgado em 30 de junho, aponta a empresa como parte de uma vasta rede que financia o regime israelense visando a execução do seu plano de faxina ou de limpeza étnica na Palestina. O relatório intitulado Da Economia de Ocupação à Economia do Genocídio mostra que a Petrobras detém as maiores participações em campos que fornecem petróleo bruto, que abastecem 2 refinarias de Israel. A empresa fornece também combustível para jatos militares. Aqui abre aspas para um trecho do relatório. Olha, isso não é um negócio como sempre. Meu novo relatório da ONU, da economia, da ocupação e economia do genocídio, foi publicado hoje. Ele mostra como as corporações alimentaram e legitimaram a destruição da Palestina. O genocídio, ao que parece, é lucrativo. Isso não pode continuar. A responsabilização deve ser o resultado, publicou a Albanese neste post aqui, que foi publicado da Rede X, né? Explicando aqui a posição dela em relação à Petrobras. Dados do Ministério da Indústria, Comércio e Serviços mostram que o petróleo representou 30% das exportações do Brasil para Israel. O total exportado foi de 725 milhões de dólares, quase 4 bilhões de reais em produtos, e isso representa uma alta de 9,5% em relação a 2023, 2024 sobre 2023. A balança comercial do Brasil em relação a Israel é historicamente deficitária. O saldo é negativo em 308 milhões de dólares no período que vai de janeiro a maio de 2025. E no documento, essa relatora, Albanese, examina o papel de corporações na sustentação da ocupação
israelense, do apartheid e, mais recentemente, do genocídio contra a população de Gaza. Ela detalha como diversos setores, incluindo fabricantes de armas, empresas de tecnologia e construtoras, contribuem para a violação do direito palestino à autodeterminação, a anexação do território que lhes pertence e a manutenção de uma ocupação ilegal e, consequentemente, para crimes de agressão, violações de direitos humanos, apartheid e genocídio, tá bom? Agora eu quero dar uma notícia boa para vocês, porque, sabe, tem dia que eu mesmo não aguento aqui o peso desse noticiário horroroso, né? Tragédia, morte, enfim, o avanço da extrema-direita, e o mundo, felizmente, continua caminhando. Vocês estão vendo o esforço do Kennedy, que é o secretário de saúde lá do Trump, para tentar criar problemas para o programa de vacinas. Mas a ciência é inexorável, ela segue avançando e conter esse avanço aqui, nem mesmo o choro dos carolas pode ter força suficiente para provocar um retrocesso civilizatório. Pode provocar um atraso, né, no processo civilizatório, principalmente quando o processo civilizatório está colocando em questão a civilidade das relações interpessoais. Mas a ciência avança e de vez em quando a gente tem alguma coisa boa como essa para mostrar para vocês. Está também entre os destaques do ICL, uma técnica de impressão 3D. Olha só que coisa maluca. Eu nem entendi direito como é que você pode usar impressão 3D para fabricar célula, mas está acontecendo. Impressão 3D de células pode acabar com as injeções de insulina no futuro. Estudo usa ilhotas humanas reais e biotina inovadora para criar células funcionais. E essas células foram testadas e funcionaram, ficaram vivas durante 21 dias produzindo insulina, tá? O que é um alento aí no horizonte para quem tem, né, a forma crônica da diabetes e depende das injeções constantes de insulina. O que é que nos diz essa notícia? Cientistas anunciaram um avanço que pode revolucionar o tratamento da diabetes tipo 1, criação de células pancreáticas humanas produtoras de insulina por meio de impressão 3D. Essa pesquisa foi apresentada no Congresso Internacional de Transplantes lá em Londres. As células impressas permanecem vivas e funcionais por até 21 dias em laboratório, respondendo de maneira eficiente à glicose e liberando insulina. O estudo, conduzido pela equipe de um pesquisador chamado Quentin Perrier, da Universidade de Wake Forest, nos Estados Unidos, mostra um potencial para eliminar no futuro as injeções diárias de insulina, pois que esse futuro venha logo, né? Só quem é diabético sabe o quão sofrida é essa doença silenciosa, né, que faz decair e muito a qualidade de vida de quem ela comete. A matéria também explica que, diferentemente dos transplantes convencionais, que usam células infundidas no fígado de doadores humanos, essa nova abordagem propõe o implante de células impressas sob a pele, com anestesia local e uma pequena incisão, procedimento mais simples e confortável para o paciente. As células foram impressas com uma biotina composta por tecido pancreático humano, sem as células originais, e alginato, que é um material derivado de algas marinhas. A combinação preserva a matriz extracelular das ilhotas pancreáticas, que são estruturas do pâncreas responsáveis pela produção de insulina, o que melhora a sua funcionalidade e resistência. Só faltou eu entender aqui, né, o que são essas ilhotas aí, mas me parece que as ilhotas são as unidades de produção de insulina, né, no pâncreas humano. Vamos seguir aqui com o noticiário internacional. Vou mostrar para vocês aqui, olha, a capa do jornal The New York Times, tá? E o destaque hoje lá nos Estados Unidos é isto aqui, olha, que você vai ver. Eu estou até aumentando aqui o tamanho, para que você possa ver aqui, olha, o projeto de lei do Trump, o BBB, Big Beautiful Bill, ou seja, o grande e lindo projeto de lei, seguiu para a votação final pela Câmara após resistências do Partido Republicano que forçaram um adiamento. Ontem havia aqui dúvidas sobre se a Câmara aprovaria ou não o projeto que, na véspera, no Senado, foi aprovado com um único voto de diferença, de desempate. Voto esse de quem? De J.D. Vance, que é o vice-presidente da República e é também senador por essa razão. O Vance deu voto de desempate, ficou 51-50. Foi por pouco, bateu na trave. E na Câmara previam-se 1000 dificuldades. Mas agora parece que o Trump conseguiu uma brecha lá nas negociações intensas com os quadros do seu próprio partido e aplanou o caminho para a aprovação dessa aberração chamada Big Beautiful Bill.
O que é que nos diz aqui o New York Times? Está dizendo que após 6 horas de negociação entre republicanos, a Câmara aprovou uma medida que permitiria a votação final. Apenas um republicano permanece junto com os democratas fazendo oposição a essa medida, né? E aqui nós temos uma atualização que nos conta o que foi que aconteceu. A Câmara deu o primeiro passo na manhã de quinta-feira em direção à votação final do importante projeto, quinta-feira hoje, tá? De política interna do presidente Trump, depois que os republicanos reprimiram uma revolta de conservadores resistentes que ameaçavam afundá-la. Após um dia e uma noite de paralisia no plenário da Câmara, além de pechinchas e incertezas no Capitólio, o presidente da Câmara, que se chama Mike Johnson, obteve uma vitória preliminar na sua tentativa de superar a resistência dentro do partido dele, o Partido Republicano, quando a Câmara votou para permitir que o projeto de lei fosse debatido. É uma espécie de requerimento de urgência, né, que aqui no Brasil é usado também para checar o quórum e para checar as posições quando o plenário da Câmara está muito dividido, né? Então, no caso lá, ele conseguiu aprovar essa autorização para discussão e aí a votação foi 219 votos a favor a 213. É uma diferença só de 6 votos, quer dizer, se virar 3, inverte o placar, né? Então, extremamente dividido o parlamento americano, a Câmara dos Deputados americana, quanto a esse projeto chamado Big Beautiful Bill. Ontem a gente viu aqui o ex-vice-presidente dos Estados Unidos fazendo aqui um apelo, dizendo que essa é uma das maiores aberrações que já foram votadas pelo Congresso americano. Por quê? Porque vai sacrificar os trabalhadores mais pobres e para que os mais ricos do país possam ter isenções fiscais que não são nem de longe toleráveis, né, à luz do pensamento liberal. Algo muito parecido com o que está acontecendo aqui no Brasil, quando o Congresso se empenha em uma maratona para proteger os benefícios sob a forma de isenção fiscal concedidos à parcela mais rica da população. Aqueles que são cerca de 0,05% da população e que detêm o poder político e econômico no país, tá? Então nós estamos vivendo aqui tempos que são iguais, que são muito parecidos aqui e lá. Não por acaso, né, essa realidade se mostra como uma espécie de método universal. E aqui nós temos uma outra informação também no New York Times sobre denúncias de que o Abrego Garcia quem é? É aquele sujeito que é o homem de Maryland. Ele durante muito tempo foi chamado de homem de Maryland. Por quê? É um cidadão que não é norte-americano, ele é venezuelano, mas ele é venezuelano ou salvadorenho, confirmo já. Enfim, ele é latino-americano e vivia regularmente nos Estados Unidos quando foi preso pelo ICE e deportado para uma prisão em El Salvador, lá, o campo de concentração que o Trump aluga do Bukele. E agora chegam informações de que ele foi violentamente espancado, lá na prisão de El Salvador. Vamos ver o que nos diz essa matéria aqui para a gente entender direitinho o regime de horror destinado a estrangeiros que Trump deporta ao arrepio da lei, né, e manda para países que não são os países de origem dessa gente. Kilmar Armando Abrego Garcia, o homem de Maryland que foi deportado injustamente para El Salvador em março, foi espancado, privado do sono, torturado psicologicamente durante os quase 3 meses que passou sob custódia salvadorenha, de acordo com documentos judiciais apresentados na noite desta quarta-feira pelos advogados dele. Esses documentos protocolados no Tribunal Distrital Federal em Maryland detalham uma série de horrores que os advogados de Abrego Garcia disseram que ele sofreu quando estava detido no Centro de Confinamento de Terroristas, CECOT, é o nome desse campo de concentração lá em El Salvador. Seus advogados disseram que ele e outros 20 salvadorenses que foram deportados dos Estados Unidos para a prisão em 15 de março foram obrigados a se ajoelhar durante a noite, com os guardas batendo em qualquer um que caísse de exaustão. Durante o período em que passou por lá, disseram os advogados, Abrego Garcia teve acesso ao banheiro negado e se sujou, fez as necessidades nas próprias roupas. Ele e outros presos foram confinados em beliches de metal, sem colchões, em uma cela superlotada, sem janelas, mas equipadas com luzes brilhantes que permaneciam acesas 24 horas por dia. Olha, tudo isso aqui que eu estou relatando, gente, narrado por um personagem que foi injustamente preso e levado para El Salvador. Então, assim,
E qual é a acusação contra ele? A acusação é de que pertence à gangue de Trem de Aragua, sei lá, que faz tráfego de imigrantes para os Estados Unidos, tráfico de imigrantes para os Estados Unidos. Nada disso se prova. São acusações vazias, não há nenhuma prova. Mas o governo Trump está autorizado pela Suprema Corte a prender quem quiser e tratar do jeito que quiser, quem se interpuser entre ele e as suas pretensões neonazistas, né, de segregar os imigrantes, de segregar os estrangeiros. Qual é o crime que cometeram para justificar esse castigo? Nenhum. Esse especialmente, nenhum, zero mesmo, porque estava vivendo em condição absolutamente legal lá nos Estados Unidos. Os advogados relataram que ele perdeu 14 quilos em 2 semanas, perdeu 1 quilo por dia, por causa da privação alimentar e da tortura. Os autos do processo oferecem um vislumbre surpreendente das condições em que Abrego Garcia foi mantido. Embora a sua descrição esteja alinhada com o que se sabe sobre a prisão e o tratamento dispensado aos detentos, os mais de 200 venezuelanos enviados para esse campo de concentração, naquele dia, foram colocados em um bloco de celas separado, o que não deixa claro se foram também submetidos à mesma condição de tortura que relata esse senhor chamado Abrego Garcia. Em compensação, a justiça americana está impedindo o Trump de segregar 520 mil haitianos. 520 mil haitianos, num país que tem 7 milhões de pessoas, né, que é o Haiti. Um juiz de Nova York suspendeu a ordem do governo do presidente Trump de revogar o status de proteção temporária, que permite que mais de 520 mil haitianos vivam nos Estados Unidos. Então nós estamos tratando aqui de gente que está lá acolhida legalmente. E o Trump quer cancelar esses vistos para que eles se tornem ilegais. O juiz Brian Cogan indicou que o Departamento de Segurança Interna agiu ilegalmente para acelerar a expiração das proteções legais que haviam sido prorrogadas até fevereiro de 2026 sob o mandato do presidente Joe Biden. A administração Trump anunciou em fevereiro o cancelamento desse adiamento. Abalado por um devastador terremoto em 2010, eu cobri esse terremoto, tá? E outro em 2021, o Haiti tem sofrido décadas de instabilidade política e, mais recentemente, uma crescente violência por parte das gangues e grupos armados. Gente, o Haiti é a grande senzala do continente americano, né? Um país abalado por todo tipo de chaga, que foi o primeiro a se livrar da escravidão e, por isso, o continente branco virou as costas para o Haiti. E hoje é um país paupérrimo, 80% de analfabetos, 80% de desempregados. É um país dominado por gangues, né? A ONU estabeleceu ali uma medida de contenção, estabelecendo lá um projeto chamado MINUSTAH. O Brasil participou e até chefiou a MINUSTAH, que, entre outros, foi comandada pelo coronel Heleno, que acabou sendo alvo de várias acusações aí de violência contra a população de bairros que era confundida com as gangues, né? Então, o Brasil tem uma imagem muito ruim lá entre esse pessoal, né? Eles têm um certo asco do tempo em que essa MINUSTAH operou por ali. E agora nós vemos aí o Trump querendo devolver 520 mil para lá, tornando-os ilegais, iniciativa que foi barrada pela justiça, tá bom? Olha, ainda uma última notícia para vocês. Isso já diz respeito aqui à situação dos processos lá contra a turma do golpe de Estado. O Alexandre de Moraes negou prazo extra para o Braga Neto apresentar as alegações finais dele, né? O ministro Xandão negou nesta quarta conceder à defesa do general Walter Braga Neto prazo em dobro para apresentar alegações finais na ação sobre a tentativa de golpe de Estado. O Braga Neto integra, junto com Bolsonaro e outros 6, o tal núcleo crucial do golpe e ficou mantido dessa forma o prazo de 15 dias para que a defesa do Braga Neto se manifestasse, tá? Lula está, ainda uma pós-última informação, Lula está lá na Argentina, como eu falei, ontem foi aplaudido, não vai ver o Milei durante a sua estada em Buenos Aires, mas vai se encontrar com a Cristina Kirchner, que se encontra presa em prisão domiciliar, acusada de corrupção, tá? Então é isso por hoje, gente, são 7h59, quero dar um último recado para vocês, vou aqui recorrer ao telão. Olha, o guia definitivo para empreender com sucesso é o lançamento oficial de outro livro do Eduardo Moreira, né? E vai acontecer hoje, às 8 horas da noite. Hoje, às 8 horas da noite, tá bom? E você pode ativar as notificações do nosso canal para você receber aqui o aviso
sobre o lançamento desse livro. Não perca, tá bom? Olha, o Eduardo Moreira, gente, é um craque para falar sobre aplicações em mercado financeiro. Ele nasceu dentro desse ambiente, ele é desse ambiente, com a diferença de que despertou uma consciência crítica que definitivamente esse segmento não tem. Mas ele conhece todas as armadilhas e as informações dele são muito importantes para que você não quebre a sua cara tentando proteger o seu dinheiro. Então não perca hoje o lançamento do livro oficial, né, o Guia Definitivo para Empreender com Sucesso, tá bom? Quero me despedir de vocês, desejar uma boa quinta-feira. Pessoal aqui do Sul Sudeste, não esqueça de sair de casa bem agasalhado, porque as temperaturas não vão subir. Até amanhã, sexta-feira. Um abraço para vocês. Obrigado. Fala, turma! Hoje à noite a gente tem um encontro muito especial. Às 8 horas da noite eu vou fazer um lançamento online do meu mais recente livro, O Guia Definitivo para Empreender com Sucesso. Vocês sabem, né, que eu sou um empreendedor em série. Já abri várias empresas na vida, muitas que deram até bastante errado e outras que deram muito certo. E eu resolvi reunir tudo que eu aprendi, mas coisa de verdade, ciência, né? Dados, coisas que vocês podem fazer e replicar nesse trabalho. O livro está maravilhoso e vai ajudar muita gente. Tem muitas novidades que eu vou anunciar referentes ao livro nesse lançamento. E além disso, hoje à noite vocês vão ter a possibilidade de adquirir o livro autografado por um preço mega especial e também eu vou ensinar para vocês algumas coisas que estão lá no último capítulo do livro, que são os conselhos de Eduardo Moreira. Uma noite mega especial e que eu conto com todo mundo junto para a gente poder celebrar. 13º livro, caramba, que alegria, gente. Cada livro que nasce a gente sabe que é uma história que fica aí para sempre. De noite a gente se vê, um abraço.